pessoas! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu achei sobre o 10º episódio da primeira temporada de House of the Dragon. Como sempre, eu vou começar dando 2 recadinhos. O primeiro deles é que esse vídeo tá cheio de spoilers do 10º episódio da primeira temporada de House of the Dragon, porque ele é um vídeo de análise e não teria como ser diferente, né? E o segundo é que de vez em quando eu vou olhar aqui pra baixo, porque o meu computador fica aqui embaixo com o roteiro, e às vezes eu tenho que dar uma conferida no roteiro, ok? Quanto à abertura, não tivemos nenhuma mudança muito significativa. A única mudança que dá pra perceber é que, assim como na semana passada, nessa semana só aparecem os nomes dos atores que estarão nesse episódio. O episódio começa com uma tomada aérea da mesa pintada, e parado ao lado dela, parecendo super pequeno e indefeso, temos o protagonista, Lucerys Velaryon. Gente, eu tenho que dizer que eu achei uma sacanagem eles começarem o episódio com esse menino. Sério. Bom, ele parece meio melancólico, meio perdido em pensamentos. Porque ele tá olhando pra mesa, assim, aí tem uma hora que ele passa a mão sobre Driftmark. Até que os pensamentos dele são interrompidos pela Rhaenyra, que chega e aparentemente ela tava procurando por ele. Porque ela fala, aí está você. E aí, assim que ela chega, ele começa a falar que se o Corlys morrer, ele vai herdar Driftmark e que ele não se sente nem um pouco preparado para essa responsabilidade. E, gente, dá pra entender, porque a gente tem que lembrar que o Corlys é o melhor marinheiro que os Sete Reinos já viram. Então deve ser realmente uma ideia bem assustadora, bem intimidante, ter que se igualar ou até superar uma pessoa assim. Ainda mais para um menino tão jovem quanto o Lucerys, sabe? Então dá super pra entender a angústia e o medo que ele tá sentindo nessa hora. E aí ele fala pra mãe dele, ele fala, mãe, eu não consigo nem entrar em um barco sem enjoar. Como é que eu vou conseguir ser melhor do que o meu voo, sabe? E eu tenho que dizer que eu te entendo nessa também, Lucerys, porque eu tenho motion sickness e eu não consigo ficar dentro de barco, eu não consigo entrar em um barco, nem tomando Draminha, assim, sério, é muito bizarro. Então, super te entendo, Luke. E aí, ele fala que ele não quer Driftmark e que o Trono de Madeira devia ter passado pro Vaemond, porque ele era muito mais apto. O Luke acha que ele era muito mais uma escolha muito mais acertada para herdar Driftmark do que ele. E aí a Rhaenyra fala para ele que não é você que escolhe o seu destino e que ela tinha a idade que o Lucerys tem hoje quando o Viserys escolheu ela para ser a herdeira dele e que ela também não se sentia preparada, ela estava apavorada também. Mas que com o tempo ela percebeu que aquele era o dever dela e que a única coisa que ela podia fazer era ser o melhor possível para merecer aquela herança ali. E ele rebate dizendo que ele não é tão perfeito quanto ela. E aí a Rhaenyra chega perto dele, dá vários beijinhos no rosto e ela fala que ela é tudo menos perfeita. Que ela só sabe tudo o que ela precisava saber. Porque o pai dela ensinou para ela tudo o que ela precisava saber para ser uma boa rainha. E que é para ele não se preocupar, porque a mãe dele vai fazer o mesmo por ele. Ela vai ensinar tudo o que ele precisa saber para ser o melhor Lorde de Driftmark possível. E é muito fofo, porque dá pra perceber que ele acredita nela, que ele confia nela. Porque ele dá um sorrisinho meio tímido, assim, mas de alívio, sabe? É muito bonitinho. E, gente, é óbvio que eles estão dando esse destaque pro Lucerys, né, no começo desse episódio, só pra fazer com que a gente se apegue mais a ele, pra no final, né, fazerem aquela marmota que a gente sabe, né, que vai acontecer. Sério, HBO e George R. R. Martin, eu odeio vocês. Uma coisa que eu nunca vou deixar de exaltar aqui é como é linda a relação que a Rhaenyra tem com os filhos. A forma como ela trata eles é muito bonitinha. Nessa cena mesmo, tem uma hora que ela chama o Lucerys de Sweet Boy, e é super fofo. Então é muito engraçado como ela não queria ser mãe, mas ao mesmo tempo ela acabou virando uma mãe incrível. Antes da gente mudar de assunto, eu acho legal falar que essa mesa que eles estão do lado, né, que é a mesa pintada, é a mesma mesa que o Stannis usava para fazer as estratégias de guerra dele lá no começo de Game of Thrones. A Daenerys também chegou a usar essa mesa quando ela teve em Dragonstone na 7ª temporada, se não me engano. E a única diferença é que essa mesa ela ficava numa sala, em outra sala. Essa sala que ela ficava parecia meio que uma torre, assim, parecia um lugar meio alto. E essa sala aparece agora em House of the Dragon, no segundo episódio, numa conversa que o Daemon tem com a Missaria. E eu tenho mais uma observação a fazer sobre essa sala, mas vou fazer mais pra frente no episódio. E a Rey e o Luke são interrompidos por um membro da Guarda Real, que vem dizendo que a Rhaenys chegou montada na Melis e que ela quer uma audiência com a Rhaenyra e o Daemon. E aí na próxima cena já estão os dois parados na frente da lareira, quando a Rhaenys vem sendo trazida por esse membro da Guarda Real que a anunciou. E a Rhaenyra chega toda sorridente, vindo, né, receber a prima. Ela fala que ela espera que a Rhaenys esteja ali para dar boas novas sobre a recuperação do Corlys
e que ele tenha se recuperado e que esteja tudo bem com ele. Só que o que ela recebe é uma bomba bem no meio da cara, porque a Rhaenys só chega e fala: Viserys is dead. E, gente, eu tenho que dizer que eu achei de péssimo tom a Rhaenys fazer um negócio desse, sabe? Dar essa notícia tão abruptamente, assim. Eu geralmente gosto muito desse jeito direto da Rhaenys. Eu gosto como ela não enfeita, como ela não fica enrolando as coisas. Mas dessa vez não dá pra passar esse pano. Porque, gente, você não pode chegar pra uma mulher grávida e só falar: então, amiga, vem cá, seu pai morreu, tá? Só pra você ficar sabendo. Não dá, você tem que dar a notícia com um pouco mais de calma, sabe? Mas ela faz isso. E aí depois ela tenta até ser um pouco empática e falar que ela também vai sentir o luto da Rhaenyra, que ela também vai sentir muita falta do Viserys e tudo mais. Mas agora o estrago já foi feito, né, Rhaenys? Agora não adianta você tentar consertar mais, sabe? Logo depois, ela também dá a notícia de que o Aegon foi coroado o sucessor do Viserys lá no Poço dos Dragões. E aí o Daemon pergunta como o Viserys morreu. Só que a Rhaenys fala que ela não sabe, né? Ela responde que ela não sabe. E aí a Rhaenyra faz duas perguntas para ela. A primeira é há quanto tempo isso aconteceu, e a segunda é se a Alicent pediu para que a Rhaenys se ajoelhasse perante a Wager. E aí a Rhaenys responde que o Viserys morreu há 1 ou 2 dias, que ela não sabe exatamente porque ela tinha ficado trancada no quarto, e que sim, a Alicent pediu para que ela, né, jurasse lealdade ao Aegon, mas que a Rhaenys recusou, né, que ela se recusou a fazer isso. E aí nessa hora o Daemon consegue montar as pecinhas desse quebra-cabeça e ele fala: mas peraí, você se recusou a ajoelhar para aquele monte de estrume e tá aqui na minha frente com o seu dragão, por que você não queimou esse Kengarau todo? E aí a Rhaenys fala: elementar, meu caro Watson, essa é uma guerra iminente, mas ela não é minha para começar. Na real, eu só vim aqui avisar para vocês por lealdade ao meu marido e à minha casa. Mas tô indo embora, beijo, tchau para quem fica, entendeu? E aí ela começa a ir embora. Só que nessa hora, a bolsa da Rhaenyra estoura e ela fala: o bebê está vindo. Pois é, tá vendo aí, Rhaenys? Custava ter dado a notícia com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de parcimônia. Não custava, né? Ó, a consequência aí agora. E agora a gente já tem uma cena da Rhaenyra no quarto dela em trabalho de parto. E aí o Maester chega para uma das amas dela e fala: isso não devia estar acontecendo. Tá muito cedo, ela não devia estar em trabalho de parto ainda. Aí a Rhaenyra olha pra cara dele e fala assim: não, jura, meu anjo, nem sabia, nem imaginei que eu não devia estar em trabalho de parto. Ela fala pra ele: eu sei que não devia estar acontecendo, mas está. Então vocês podem ser úteis e sair daqui, porque eu não quero olhar pra cara de ninguém agora, por favor. E aí, enquanto isso, o Daemon já está reunido em volta da mesa pintada com vários lords e eles estão discutindo os próximos passos da guerra. Só que do salão onde eles estão dá para ouvir os gritos, os urros de dor da Rhaenyra. E agora a gente vê os meninos treinando com espadas na praia, quando o Jaehaerys ele é meio excessivo na força que ele usa contra o irmão mais novo, e isso faz com que o Luke derrube a espada e caia meio de joelhos assim. E o Jaehaerys fala: anda, levanta, vambora, que não sei o quê. E aí o Luke, ele fica triste, assim, ele pede desculpas e tudo mais, mas o Jace tá, tipo, sangue no olho, e até o membro da Guarda Real tem que interferir e falar pra ele não ser tão duro assim com o Luke, sabe? E, gente, o que a gente pode perceber aqui é o quanto a pressão de ser herdeiro da Rhaenyra tá pesando nos ombros do Jaehaerys agora. Desde lá do episódio 8, dá pra ver que ele se cobra muito. Lembra lá no episódio 8, quando ele tava tentando aprender a falar alto valeriano e não conseguia? Você via que ele ficava muito frustrado? Então, dá pra perceber que isso tá pesando muito nos ombros dele. E é muito legal como isso se conecta com a conversa que a Rhaenyra acabou de ter com o Lucerys agora no começo do episódio. E dá pra ver como os dois lidam de maneiras diferentes com a pressão de não se acharem bons o suficiente, sabe? E aí a Rhaenys chega e vê os dois netos, né, treinando. Aí ela fala pra eles que a Rhaenyra quer ver os dois. Quando eles chegam no quarto, eles parecem bem preocupados com a mãe deles. Só que a Rhaenyra é super direta e fala: olha, o avô de vocês morreu e o Aegon foi coroado no lugar dele. E aí o Jaehaerys pergunta: o que a gente vai fazer a respeito disso e onde está o Daemon? E aí a Rhaenyra fala que nada deve ser feito a respeito disso ainda e que o Daemon tá lá planejando a guerra dele. E aí o Jace diz que vai se encarregar do Daemon e ele e o Lucerys começam a sair do quarto. Mas a Rhaenyra chama o Jace de volta e diz pra ele que qualquer coisa que acontecer com ela, ele é o herdeiro dela, né, pra todos os efeitos.
e que nenhuma decisão deve ser tomada sem seu consentimento ou sua presença. Lembra que eu falei agora há pouco que eu tinha uma outra observação a fazer sobre a sala da mesa pintada? Pois é, a sala que a mesa pintada ficava lá em Game of Thrones, aqui em House of the Dragon, é o quarto da Rhaenyra. É esse quarto onde ela está dando a luz. Então, provavelmente, esse cômodo foi usado como quarto, até mais pra frente virar tipo uma sala do conselho ou alguma coisa assim. Corta pro Daemon novamente, e ele continua reunido com os lords, e ele pede para que corvos sejam enviados para os seus aliados. Nessa hora, ele cita 3 famílias: os Darkling, os Messi e os Bar-Aemon. E aí, então, um desses lords que estão reunidos com ele, provavelmente o Lord Bartmus Celtigar, que inclusive é uma família que eu tinha esquecido completamente que existia, até ver esse velho aí. E uma coisa interessante a se citar sobre os Celtigar é que eles têm sangue valeriano, eles vieram lá da antiga Valyria, assim como os Targaryen e os Velaryon. Então, o Lord Bartmus, ele fala que a febre do Corlys cedeu e que ele já tá viajando entre Evenfall e Dragonstone, né? Então ele já tá vindo pra Dragonstone e essa é uma viagem até que relativamente curta. E, gente, eu tenho que dizer que se fosse qualquer outro personagem, eu ia reclamar muito no Twitter por essa melhora tão repentina assim. Mas como é o Corlys, eu vou passar esse pano aí pra HBO, porque quero apenas o melhor pro meu casal favorito, né? Enquanto isso, é possível ouvir os gritos de dor da Rhaenyra. Inclusive, tem uma hora que ela chama pelo Daemon, que, diga-se de passagem, devia estar lá com ela, né? E não aqui, fazendo planos pra uma guerra que ele nem sequer tem poder de começar. Isso é muito bizarro. E, inclusive, um dos membros da Guarda Real pergunta pra ele, fala: meu filho, será que você não queria estar lá com a sua esposa que tá parindo e não aqui brincando de guerrinha, não? Será que dava pra você fazer isso? Só que só a cara que o Daemon olha pra ele já é o suficiente pro cara ficar quieto e não perguntar mais nada. E aí, nessa hora, o Daemon fala que ele vai pessoalmente até as terras fluviais para reiterar, né, o juramento, para reiterar a aliança com os Tully. E é exatamente nessa hora que o Jaehaerys chega e fala que ele não vai fazer isso, porque a Rhaenyra falou que nada deve ser feito sem a presença e o consentimento dela. Gente, a torta de climão que vira nessa hora é bizarra, assim, porque, pô, o Jaehaerys acabou de chegar ali e desautorizar o padrasto dele na frente de todo mundo, sabe? Então o Daemon faz uma cara de pouquíssimos amigos, simplesmente ignora o que o Jaehaerys acabou de falar. A única coisa que ele fala pro Jaehaerys é: você deveria patrulhar os céus com o Vermax. E depois disso, ele simplesmente continua dando as ordens que ele estava dando antes e todo mundo acata as ordens dele. Isso é muito bizarro. É muito bizarro ver como você pode ser uma rainha badass. Todo mundo ajoelhou, todo mundo que tá ali te respeita e ajoelhou pra você e continua com o juramento pra você. Mas entre escolher seguir as ordens de uma mulher e de um homem, eles sempre vão escolher seguir as ordens do homem. Isso é muito louco, assim, sabe? E, gente, o Daemon devia ser o primeiro a dar o exemplo pra esses caras. Ele devia ser o primeiro a falar: a rainha é a minha esposa e todo mundo tem que seguir o que ela fala, sabe? Só que ele tá dando o exemplo contrário, ele tá fazendo tudo o contrário do que ela mandou. Então, se ele não respeita a própria esposa, quem é que vai respeitar, sabe? E aqui eu tenho que elogiar a postura do Jaehaerys, porque mesmo que o Daemon tenha ignorado ele 2 vezes, ele ainda estava bem empenhado em defender a vontade, né, e defender as ordens da Rhaenyra, sabe? Então, eu tenho que bater palmas pra ele por isso, porque, pô, que cena complicada, viu? Sobre esse comportamento absolutamente babaca do Daemon, eu acho que ele tem 3 motivos principais. O primeiro deles é que ele é o Daemon e babaca é o nome do meio dele, então ele tá só sendo ele mesmo. O segundo é que ele perdeu a Laena no parto, né? Ele também perdeu a Laena no parto do 3º bebê que ele ia ter com ela. Assim como agora, esse bebê é o 3º bebê que ele vai ter com a Rhaenyra. Então eu acho que isso traz algumas memórias bem dolorosas, bem tristes pra ele, então também é uma explicação. Mas, pra mim, a terceira explicação é a mais, assim, a que pra mim faz mais sentido. Que é que, gente, o Daemon, ele odeia a fraqueza, ele não suporta a fraqueza. E eu digo isso porque dava pra perceber isso com o Viserys, porque por mais que ele amasse o irmão dele, ele amava o Viserys, mas ele não respeitava o Viserys, porque ele sempre achou o Viserys muito fraco, né?
E outra coisa, né, outra coisa que dá pra perceber esse desprezo dele por fraqueza é com a Rhaena, né, a filha dele, Rhaena. Lá no 6º episódio dá pra perceber a diferença de tratamento que ele dava pra Rhaena e pra Baela. A Rhaena não tem um dragão e a Baela tem. E não ter um dragão pro Daemon, um Targaryen, né, não ter um dragão é provavelmente assim, o cúmulo da fraqueza, é a coisa mais absurda que pode acontecer. Então, eu acho que dá pra perceber bastante na trajetória dele esse desprezo que ele tem por fraqueza. E provavelmente agora, como ele tá vendo a Rhaenyra gritando de dor, né, lá, sofrendo pra caramba durante o parto, ele provavelmente percebeu fraqueza nela, o que é um absurdo, o que é uma babaquice, porque, gente, vai lá você então, meu amigo, tentar parir uma criança pra ver se você consegue, pra ver se você vai se achar fraco também. Mas eu imagino que ele tenha visto essa fraqueza na Rhaenyra e por isso agora ele não quer seguir as ordens dela, né, ele não quer acatar as ordens dela. Então, assim, eu não sei se isso faz sentido pra todo mundo, mas pra mim faz bastante sentido sim. Então, o Daemon passa do lado de Jaehaerys e fala, vem comigo que eu vou te ensinar uma lição sobre lealdade. E aí, gente, a gente pode ver como os conceitos do Daemon são completamente deturpados. Porque o que ele chama de lealdade, eu chamo de terrorismo psicológico. Porque basicamente ele pega os 2 membros da Guarda Real que estão lá, né, em Dragonstone com eles, e fala assim, olha meus amigos, ou vocês se ajoelham de novo, né? Ou vocês reconhecem que a Rhaenyra é a rainha, ou eu vou assar vocês com o meu dragão. Basicamente é isso que ele fala. E, gente, eu entendo que na época provavelmente as coisas seriam resolvidas dessa maneira. Não é esse o meu ponto aqui. O que eu tô dizendo é que o juramento que esses guardas fazem ao rei e à rainha, ele é sim por lealdade e não por medo. O que o Daemon tá fazendo aqui é meter tanto medo nos caras pra eles ajoelharem e boa. Só que, gente, a gente não pode começar uma relação de confiança desse jeito. Porque o cara pode ajoelhar ali e falar, não, Rhaenyra, minha rainha, musa maravilhosa, sem defeitos. E aí, daqui a pouco, ele foge, vai embora. E quem foi que disse que você, querido Daemon, vai conseguir encontrar esse cara pra matar ele do jeito horroroso que você prometeu, entendeu? Então, pra mim, isso aqui que o Daemon tá fazendo só não faz muito sentido mesmo, sabe? Falando um pouquinho agora sobre esses membros da Guarda Real que já estão lá em Dragonstone com eles, eles são o Laurent Marbrand e o Steffon Darklen. E uma curiosidade sobre o livro é que, na real, quem rouba a coroa do Viserys e leva pra Rhaenyra é o Steffon Darklen. Porque o Eric já tá lá em Dragonstone com ela. Só que aqui na série, eu acho que eles trocaram de lugar, né? Eles colocaram que o Steffon tava lá e que quem leva a coroa pra Rhaenyra é o Eric, pra melhorar essa narrativa dos irmãos gêmeos em lados opostos. Então eu gostei bastante dessa mudança, eu achei incrível o que eles fizeram aqui na série. Mas beleza, porque o ponto dessa cena não é mostrar o Daemon fazendo terrorismo psicológico com trabalhadores honestos. Não. O ponto dessa cena aqui é mostrar uma coisa que vai ser importantíssima pro final do episódio, que é o elo emocional entre dragão e montador. Gente, o Daemon não precisa chamar o Caraxes. O Caraxes aparece exatamente na hora que o Daemon quer. Então essa cena é muito bonita, é muito legal você ver como os dois são uma coisa só, como é uma simbiose, sabe? A vontade de um é a vontade do outro. A postura ameaçadora de um é a mesma que a do outro. Então, assim, eu amei essa cena. Eu achei que eles acertaram muito nessa parte Daemon Caraxes da cena. E eu só tenho um pequeno pormenor pra fazer aqui, que é, nessa cena em específico, o CGI do Caraxes não ficou muito bom. Eu não sei se eles já não tinham muito dinheiro pra fazer aquele CGI ali, eu não sei o que foi que aconteceu. Mas, geralmente, quando os dragões aparecem em cena, parece que eles estão fisicamente ali, né? Parece que o dragão existe e ele tá ali. Nessa cena, dá pra ver que ele foi colocado ali, né, digitalmente e que não ficou muito bem feito. Mas só isso, porque de resto, assim, eu amei essa cena Daemon Caraxes. E agora a gente tem uma das coisas mais tristes que eu já vi na minha vida inteira, que é a cena da Rhaenyra dando à luz a Visenya. Gente, que cena horrorosa. É tão desolador ver a Rhaenyra não aceitando a ajuda de ninguém. Ela não quer que ninguém coloque a mão nela, ela não quer que ninguém coloque a mão na filha dela. E aí depois, quando o bebê nasce, você vê o corpinho imóvel, dá pra ver que ali não tem vida, né, que já nasceu morto. E depois, ela embalando a Visenya, assim, ela ninando a Visenya no colo. É uma das coisas mais tristes, assim, ever.
E claramente essa sequência foi pensada pra isso, né? Ela foi pensada pra você conseguir sentir a dor e o sofrimento da Rhaenyra. E eles conseguiram fazer isso magistralmente, porque eu fiquei no chão, eu fiquei muito mal depois de ver isso, sabe? E uma coisa muito importante de se perceber aqui é, de novo, essa referência claríssima ao elo emocional entre dragão e montador. Porque enquanto a Rhaenyra tá passando pelo pior do parto dela, a gente vê uns flashes da Syrax reagindo à dor dela. É como se uma sentisse a dor da outra. É muito bonito, sabe? E esses flashes da Syrax também podem ser interpretados de um outro jeito. Eles podem ser interpretados como o dragão interior da Rhaenyra aflorando, o dragão interior dela nascendo. E eu gosto também bastante dessa interpretação. E assim, pode ser uma coisa e pode ser outra, ou pode ser as duas coisas juntas, que eu acho que faz mais sentido ainda. Tem essa coisa do elo, domador e dragão, e tem essa coisa de que a partir de agora a Rhaenyra vai ser cada vez mais dragão, sabe? Ela vai precisar ser cada vez mais dragão. Então eu acho que as duas coisas juntas faz muito mais sentido. E aí, quando você acha que já tá no fundo do poço, percebe que não, porque a próxima cena é uma cena da Rhaenyra preparando o corpinho da Visenya para cremação. Enquanto as irmãs silenciosas, que geralmente são as responsáveis por essa tarefa, apenas observam, enquanto uma mãe prepara o corpo da própria filha para cremação. Sério, o combo dessa cena, do parto, mais a Rhaenyra preparando a Visenya, pra mim teve o mesmo efeito de um beijo de dementador, porque eu juro pra vocês que eu senti que eu nunca mais ia ser feliz na minha vida. E era isso que você queria, HBO? Pois é, conseguiu, parabéns. Então, continuamos com o teste cardíaco que foi esse episódio, não é mesmo? Porque a Rhaenyra e o Daemon estão em volta da pira funerária que tá cremando a Visenya, enquanto todos os aliados deles observam. E um destaque aqui é pro Joffrey, que é o filho mais novo da Rhaenyra com o Laenor, que obviamente todo mundo sabe que é do Harren. E essa é a primeira vez que dá pra vê-lo direitinho, assim, que dá pra vê-lo com bastante detalhes. E, gente, ele é tão fofinho, tão bonitinho, pequenininho. Um amor. E é aí que o herói da pátria, Sir Eric Cargill, chega. E os dois membros da Guarda Real que já estão lá em Dragonstone, que inclusive o Daemon não matou, eles se interpõem entre ele e a Rhaenyra e sacam as espadas. Porque, gente, eles fizeram um juramento de proteger a rainha e o Eric pode muito bem ter ido lá matá-la. Então eles têm que se certificar de que ele não oferece nenhum risco para a rainha antes de deixá-lo chegar perto dela. E aí o Eric fala que eles podem ficar tranquilos, que ele foi lá em paz e que ele não vai fazer mal para ninguém. E aí, gente, nessa hora, começa uma das cenas mais lindas que eu já vi na minha vida. Porque este homem, ele se ajoelha, ele tira de dentro da bolsa que ele tá carregando a coroa do Viserys que ele roubou lá de King's Landing. Ele dá a coroa pro Daemon e ele começa a fazer o juramento dele pra Rhaenyra. E o juramento é assim: eu juro proteger a rainha com todas as minhas forças e dar o meu sangue por ela. Não tomarei nenhuma esposa, não possuirei terras, não serei pai de nenhum filho. Guardarei seus segredos, obedecerei seus comandos, andarei ao seu lado e defenderei seu nome e sua honra. E, gente, eu tenho que dizer que nessa hora eu já estava me debulhando em lágrimas, porque que cena linda! O Eric ajoelhado ao pôr do sol, fazendo o juramento dele para Rhaenyra. E o mais legal aqui é que eu, pelo menos, não consegui me lembrar, e olha que eu tentei muito, mas eu não consegui me lembrar de já ter visto o juramento da Guarda Real sendo feito em Game of Thrones. Eu acho que ele nunca apareceu antes. A gente já sabia que esse juramento ele tinha sido feito inspirado no da Patrulha da Noite. Mas eu tenho que ser bem honesta com vocês em dizer que esse juramento da Guarda Real é muito mais bonito que o da Patrulha. Mas assim, não tem nem comparação. Uma curiosidade que pode ser que você não saiba é que a Guarda Real ela foi criada durante o reinado do Aegon Conquistador. Mas ela não foi criada por ele, e sim pela Visenya Targaryen, que era sua irmã e esposa. A Visenya sempre disse que seria muito fácil para qualquer pessoa chegar e matar o Aegon. E um dia, para conseguir provar esse ponto, ela pegou a Dark Sister, que era a espada dela, que hoje em dia é a espada do Daemon, mas na época era dela. E ela cortou o rosto do Aegon para conseguir provar para ele que ele precisava dos melhores cavaleiros dos 7 reinos para defendê-lo. Então, ela decidiu que ela pegaria 7 cavaleiros, representando, né, os 7 reinos, para defender o rei, e eles teriam que jurar defender o rei
com a própria vida se fosse necessário. E, gente, uma coisa que eu amo em Game of Thrones e agora em House of the Dragon é como eles são hábeis em fazer referências. É muito bom você ler o livro antes de assistir a série, só pra você conseguir pegar essas referências, pra você conseguir pegar esses easter eggs que eles colocam. Gente, é muito, muito significativo que o Eric faça o juramento dele pra Rhaenyra aqui nesse dia. Porque tá acontecendo, né, o velório da filhinha da Rhaenyra e do Daemon. E o nome que eles escolheram para essa criança era Visenya Targaryen, que é exatamente o mesmo nome da irmã e esposa do Aegon Conquistador, que criou a Guarda Real e, consequentemente, criou aquele juramento ali que o Eric tá fazendo pra Rhaenyra. Então, sério, que coisa linda, é incrível. Eu fico impressionada como eles conseguem colocar esses easter eggs, eles conseguem colocar essas referências que só quem lê os livros consegue entender, consegue pegar, e sério, nossa, que coisa linda. Bom, então voltando pro Daemon e a coroa. Assim que o Eric dá a coroa na mão dele, ele fica olhando pra ela e ele faz isso durante todo o tempo que o Eric faz, né, o juramento dele pra Rhaenyra. E eu imagino que deva ser uma sensação muito louca que o Daemon tá sentindo aqui agora. Porque ele quis aquilo ali por tanto tempo, então deve ser muito agridoce pra ele ter que abrir mão daquilo ali, né? E eu acho que deve ter passado pela cabeça dele só catar, roubar a coroa e sair correndo dali. E eu tenho certeza que se ele tivesse que abrir mão daquela coroa ali por qualquer pessoa que não fosse a Rhaenyra, ele não faria. Ele não daria aquela coroa ali pra qualquer pessoa que não fosse a Rhaenyra. Mas fato é que ele vai até ela, coloca a coroa em sua cabeça e fala, My Queen. Logo que ele faz isso, todos os presentes o seguem e se ajoelham perante a nova rainha. Todos menos uma pessoa. Rhaenys Targaryen, a rainha que nunca foi. E, gente, eu sei que se fosse na vida real, muito provavelmente alguém só ia chegar ali por trás da Rhaenys e cortar a cabeça dela, porque se você não se ajoelha perante a rainha, você não a aceitou, né, como sua rainha, e você merece morrer por isso. Mas aqui eu sinceramente achei isso perfeito, porque é muito lindo ver que a Rhaenys viveu para ver uma rainha, uma mulher ser coroada rainha. E é muito legal perceber que a partir de agora ela vai viver a experiência de ser rainha por meio da Rhaenyra, sabe? Assim como tudo que a Rhaenyra fizer, ela não vai fazer só por ela, mas ela vai fazer pela Rhaenys também, sabe? Então, assim, eu achei isso lindo demais. E, sinceramente, eu já não tinha mais lágrima pra chorar aqui, porque eu já tava, assim, completamente em prantos. Enquanto os preparativos para a primeira reunião do conselho são feitos, a agora coroada rainha Rhaenyra Targaryen, gente, é tão bom poder dizer isso, caminha pelos corredores de Dragonstone, até que ela chega na mesa da sala pintada, que, diga-se de passagem, fica a coisa mais linda desse mundo acesa. Sério, essa cena deles acendendo a mesa pintada é a coisa mais linda. Eu fiquei completamente arrepiada, assim, quando passou. Sério, que perfeição. E é uma pena, né, que D&D não soubessem disso lá em Game of Thrones, porque teria sido incrível ver a mesa acesa daquele jeito ali lá também. E quando a Rhaenyra chega lá na sala, o Daemon faz a apresentação dela, que é mais ou menos assim. Rainha Rhaenyra Targaryen, a primeira de seu nome, rainha dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, senhora dos Sete Reinos e protetora do reino. Então, todos se curvam novamente, e de novo, todos menos a Rhaenys. E agora é muito bonitinho, porque a Rhaena, ela chega com uma taça de vinho pra dar pra Rhaenyra, e a Rhae chama ela e a Baela pra se juntarem a ela na cabeceira da mesa. E essa próxima cena é muito poderosa, é muito bonita, porque a gente tem 4 mulheres em destaque. Porque estão as 3, né, a Baela, a Rhaenyra e a Rhaena na cabeceira da mesa, e atrás, meio desfocada, mas ainda assim em destaque, tem a Rhaenys. Então, nossa, sério, que cena incrível, com essas 4 mulheres incríveis em destaque. Sério, eu amei essa cena demais, assim. Então, a Rhaenyra pergunta qual é o poderio deles, e o Daemon responde com os números de soldados que eles têm e tal, e ele fala, são poucos, mas Dragonstone é fácil de se defender, então com isso a gente consegue defender de boa. Mas ele também fala que ele já entrou em contato com os comandantes da patrulha da cidade, que ainda eram leais a ele,
e que ele espera ter reforços desses homens em breve. O Maester diz que eles já receberam respostas positivas das casas Celtigar, Staunton, Massey, Darkland e Bar-Aemon. A Rhaenyra lembra que os Arryn são seus parentes por parte de mãe, porque a mãe dela, antes de se casar com o Viserys, chamava Aemma Arryn. Então a Rhaenyra diz que provavelmente eles vão apoiá-los. E aí o Daemon fala que ele decidiu ir pessoalmente falar com o Lord Grover Tully, como eu já tinha dito um pouco antes. Só que isso não deixa a Rhaenyra muito feliz, porque ela percebe que ele já estava tomando decisões, né? Ele já estava fazendo movimentações antes dela permitir que isso acontecesse. E, bom, no final dessa cena, a importância do apoio dos Stark e dos Baratheon também é citada. E é então que o Lord Bartmus Celtigar, que é um cara que eu já falei aqui agora há pouco, ele fala: rainha, é inútil ficar especulando sobre homens quando você tem sob seu controle um poder muito maior do que qualquer exército. E, gente, óbvio que ele tá se referindo aos dragões, né? E aí a Rhaenyra fala: sim, eu tenho. Só que a gente tem que lembrar que o outro lado também tem dragões. E nessa hora, Daemon começa a ser o total nerdzinho dos dragões, o que eu super entendo, porque também sou a total nerdzinha dos dragões. E ele fala que os verdes têm 3 dragões. O Sunfire, a Dreamfire e a Vhagar. Os negros, né, que é o lado deles, tem 7. O Caraxes, a Syrax, a Meleys, o Vermax, o Arax, o Tyraxes e a Mundancer. E aí, a Rhaenyra fala: gente, mas os nossos dragões, eles não têm nenhuma experiência em batalha. Mas o Daemon a interrompe e ele fala que ainda tem 3 dragões sem montadores. Um deles é o Seasmoke, que era o dragão do Laenor, e tem mais 2 que também moram lá em Pedra do Dragão, que se chamam Vermithor e Silverwing. Eu vou falar um pouquinho mais sobre eles mais pra frente no episódio, não se preocupe. E o Daemon fala que, além desses dragões que estão sem montadores, tem 3 dragões selvagens que também moram em algum lugar lá de Dragonstone, apesar de ninguém saber onde é. E na série eles não falam os nomes desses dragões, mas eles são o Cannibal, o Shipstealer e o Grey Ghost. E o Daemon termina essa cena, esse show de nerdice dos dragões, dizendo que além de todos esses, ainda tem 20 ovos sendo chocados. Ufa, é muito dragão, galera. Depois disso, o Eric diz que um navio com o estandarte de um dragão de 3 cabeças verde foi avistado chegando em Dragonstone. E aqui a gente tem uma divergência entre o livro e a série. No livro, o estandarte que o Aegon escolhe, né, o símbolo que ele escolhe para ser dele, é um dragão de 3 cabeças, mas é um dragão de 3 cabeças dourado, em homenagem ao Sunfire, que é o dragão dele e é dourado. Já aqui na série, aparentemente ele escolheu para ser o estandarte dele um dragão de 3 cabeças verde, o que faz bastante sentido na história, porque assim ele homenagearia suas 2 casas, os Targaryen, né, com o dragão de 3 cabeças, e os Hightower com o verde. Mas tenho que dizer que particularmente acho o dragão de 3 cabeças muito mais bonito e muito mais legal, porque pra mim, pelo menos, faz muito mais sentido você homenagear o seu dragão dourado do que os Hightower, sabe? E agora vamos para a cena aleluia, arrepiei do episódio, porque o Otto finalmente chega em Dragonstone. E ele vai lá com meia dúzia de soldadinhos e fala: estou aqui em nome da Rainha Alicent, a mãe do verdadeiro rei dos 7 reinos. E começa a falar todos os títulos do Aegon, que eu não vou falar aqui porque ele não merece esses títulos, já que ele roubou todos eles da nossa querida menina Rhae. E aí o Daemon olha e fala: aham, tá bom, mas o que você veio fazer aqui, meu filho? O que tu quer? Entendeu? E aí, Otto, afrontosíssimo que é, fala: não, eu só vou falar com a Rhaenyra. Onde está a princesa? Gente, o ódio que eu tenho desse homem, meu pai, sério, que raiva. Mas bem na hora que ele fala isso, aparece Rhaenyra pleníssima, montada na Syrax, que inclusive estava bem sumida, fazia bastante tempo que ela não aparecia, né? E, gente, essa cena é simplesmente idêntica àquela cena do 2º episódio. Daquela treta toda lá do ovo, lembra que o Daemon vai pra Dragonstone com o ovo e a Missandei, e aí o Otto vai lá tentar recuperar o ovo e tudo mais? Pois é, a cena é idêntica. A Rhaenyra voa e pousa com a Syrax exatamente do mesmo jeito que ela fez lá no 2º episódio. E eu vi bastante gente reclamando de uma coisa dessa cena, que é o CGI da Syrax, porque ela continua do mesmo tamanho.
Pra quem não sabe, dragões nunca param de crescer, durante sua vida inteira eles crescem até o dia que eles morrem. Então, teoricamente, se já passou mais de 20 anos daquela época, a Syrax deveria ter crescido, mas não, aparentemente, pelo menos, ela não cresceu nada. Mas, gente, eu não acho isso demais, eu não acho nada demais, porque o que eu acho que aconteceu é que eles deviam estar meio sem grana pra fazer CGI e eles decidiram poupar esse dinheiro aí. Mas o que me importa é que a Syrax continua linda, belíssima, como sempre foi, então, pra mim, sinceramente, não fez diferença nenhuma esse negócio dela crescer ou não. Eu amo quando a Rhaenyra passa do lado do Otto, nem olha pra cara dele e vai parar do lado do Daemon. Porque lá da outra vez, né, na cena do segundo episódio, era o contrário. A Rhaenyra estava do lado do Otto contra o Daemon. E agora ela tá do lado do Daemon contra o Otto. Eu achei isso muito legal. Bom, e aí o Otto tem a pachorra de chamar a Rhaenyra de princesa de novo na cara dela. Mas ela fala, princesa não, meu anjo, eu sou rainha. E vocês todos são inimigos do reino. Vocês todos são traidores. Porque vocês ficam aí com essa história de que o Aegon é rei, entendeu? Mas não, a rainha legítima sou eu, tá? Só pra você saber. Mas aí o chato do Otto finge que não ouviu o que ela disse e fala que foi lá entregar os termos de rendição pra ela. E basicamente ele fala pra ela que se ela aceitar o bosta do irmão dela como rei, ela vai continuar com tudo que ela já tem. Então vamos lá. Dragonstone será dela e passará pro Jacaerys quando ela morrer. Driftmark e todas as outras posses dos Velaryon ficarão pro Luke. E os filhos dela e do Daemon serão enviados pra corte para serem. O Aegon vai ser escudeiro do rei e o Viserys vai ser copeiro. Mas não se enganem, porque o Otto ele vende isso como se fosse uma honraria. Mas não, gente. Isso, na real, seria como se eles fossem reféns dos Hightower. Porque, assim, os Hightower teriam como ter certeza que a Rhaenyra nunca vai fazer nada contra eles, porque os filhos dela estão lá. E qualquer coisa que ela fizer, eles vão sofrer também. Então, é meio como se eles fossem reféns, sabe? É muito ruim, na real. E aí o Daemon, afrontosíssimo que fala pro Otto que ele prefere dar os filhos dele pros dragões comerem do que tê-los lá na corte do Aegon. E aí o Otto começa a fazer todo um checklist dos pré-requisitos que o Aegon preenche para ser rei. Ah, ele tem nome de rei. Ah, ele usa a coroa do Aegon Conquistador. Ah, ele usa a espada Blackfyre. E aí você para e fala, pois é, meu anjo, é mesmo, né? Ele preenche vários pré-requisitos, né? Mas será que isso não é porque vocês roubaram tudo da Rhaenyra, não? Será que, sob condições normais, não seria ela que preencheria todos esses requisitos e vocês só foram lá na cara dura e roubaram? Pois é, né? Talvez. Não? Ai, que raiva, gente. Que raiva. Bom, e aí ele continua com essa ladainha chatérrima até que a Rhaenyra perde totalmente a paciência, ela fica totalmente poucas ideias, vai lá, arranca o pin de mão do rei que ele tá usando aqui e taca no mar. Sério, ela tá muito pistola. E aí, nessa hora, o Otto entrega pra ela uma página de livro. E eu vi na internet que teve bastante gente que ficou confusa sobre o que era aquilo ali que ele entregava. E, gente, essa página era de um livro sobre a Nymeria que a Alicent e a Rhaenyra leram lá no primeiro episódio. Elas estavam lendo esse livro e de repente a Rhaenyra foi lá, arrancou uma página e entregou pra Alicent de presente. E, gente, eu tenho que dizer que eu achei um golpe baixíssimo da Alicent mandar essa página de livro pra Rhaenyra, porque, mano, a Rhaenyra já sofreu tanto, né, hoje, com a morte da Visenya e tudo mais, então ela não precisava de mais essa, de verdade, assim, eu achei um golpe muito baixo. E aí, nessa hora, as coisas saem um pouco de controle e todo mundo puxa as espadas, depois do Otto falar, então, olha, a rainha espera ansiosamente pela sua resposta. E aí o Daemon fala, não, Anja, ela não precisa esperar não, eu vou mandar a resposta pra ela agora. Você sabe como é que eu vou fazer isso? Eu vou mandar de volta pra ela o pai dela sufocado com, bom, determinadas partes da anatomia masculina, se é que vocês me entendem. E aí nessa hora a Rhaenyra fala que ela não vai mandar a resposta agora, que ela vai mandar a resposta só no outro dia. E dá pra perceber aqui que a página, né, do livro fez bastante diferença pra Rhaenyra. Deu pra ver que ela ficou bastante tocada com aquilo ali e isso fez toda a diferença nessa resposta dela, né? E aí, depois disso, a cena termina porque o Daemon aquieta o facho e segue a Rhaenyra de volta pro castelo. Mas tem duas coisas bem legais a gente perceber nessa cena.
A primeira delas é que no meio dessa confusão toda, a Cyrax fica simplesmente puta da cara. E provavelmente isso acontece porque a Rhaenyra aparentemente tá calma por fora, mas por dentro ela só deve querer tacar um Dracarys no meio da cara do Otto, sabe? E aqui a gente tem de novo os roteiristas batendo na tecla de como o elo emocional entre o dragão e o montador é muito mais importante do que as ordens que o montador dá pro dragão. E isso vai ser muito importante pro final do episódio, como a gente já sabe, né? E a segunda coisa é que o único membro da Guarda Real que foi junto com o Otto lá pra Dragonstone é o Arek. E isso é um jeito da série mostrar pra gente graficamente que os gêmeos estão em lados opostos. Porque a gente vê o Eric do lado da Rhaenyra e a gente vê o Arek do lado do Otto e, consequentemente, do Aegon, né? Então, dá pra gente saber, já dá pra gente imaginar que daqui a pouco vai ter algum tipo de confronto entre os dois. Porque seria impossível que os dois ficassem em lados opostos e alguma hora não acontecesse um embate direto entre eles. E então a gente já pode esperar que isso provavelmente vai acontecer em breve. E agora a gente vai para mais uma reunião do Conselho Negro, onde eles vão discutir essa conversa que a Rhaenyra teve com o Otto, né, sobre a rendição pros Hightower. E obviamente que o Daemon, sangue no olho, como ele sempre é, ele fala, mano, a gente tem mais dragão, vamos tacar fogo nesse Kengarau, galera. Só que a Rhaenyra, ela fala que ela não quer ser rainha das cinzas e dos ossos. E o Lord Bartmus pergunta pra ela se ela tá cogitando a hipótese de aceitar os termos de rendição dos Hightower. E ela fala que o dever dela para com o reino é manter a unidade e a paz e não querer sentar no trono de ferro a qualquer custo. E, gente, eu não preciso nem dizer que a Rhaenyra tá certa, né? Porque a gente sabe que guerras aumentam os impostos e esse aumento de impostos aumenta também a miséria e esse aumento da miséria faz com que as pessoas se rebelem contra o governo, né? Contra o rei, a rainha, quem quer que seja que estiver sentado no trono. Então, a Rhaenyra tá certa, ela não pode sair fazendo guerra à torta direito sem pensar nas consequências. Mas o Daemon, como sempre, começa a dar muchacho, como diria minha avó, e gritar com a Rhaenyra na frente de todo mundo. Eu acho que eu não preciso nem dizer que a torta de climão se instaura de vez e a Rhaenyra manda todo mundo sair da sala e obviamente que todos obedecem porque ela é a rainha, né? Mas a melhor parte dessa cena é a cara da Rhaenys, o sorrisinho dela de que ela já passou por aquilo aí pelo menos umas 1000 vezes antes. E aí, quando eles ficam sozinhos na sala, o Daemon começa a mandar aquele mesmo papinho furado que o Corlys mandou pra Rhaenyra alguns episódios atrás de ai, eles roubaram a sua coroa, o seu direito de nascença, e eu, como seu marido, não posso permitir uma coisa dessas. Sério, meu anjo, que você vai meter esse papinho furado pra cima de Moá? Ah, não é possível isso. E é aí que a Rhaenyra joga uma bomba na masculinidade frágil do Daemon, quando ela fala pra ele sobre a canção de Gelo e Fogo. Gente, esse homem fica tão transtornado que ele pega a Rhae pelo pescoço, assim, aperta, e fala que o Viserys sempre foi um zero à esquerda, que queria fazer que o reinado dele tivesse sentido por meio de profecias e sonhos, mas que não foram profecias que fizeram os Targaryen que eles são. O que fez os Targaryen quem eles são foram os dragões e não sei o que, e essa lenga-lenga toda. E aí, é quando ele solta ela, a Rhaenyra finalmente percebe o motivo dele tá puto da cara daquele jeito ali. E é porque o Viserys nunca contou pra ele sobre a canção de Gelo e Fogo. O que significa que o Viserys nunca considerou o Daemon seu sucessor. O Viserys sempre considerou a Rhaenyra, sempre foi a Rhaenyra a sucessora dele, e nunca o Daemon. E aí, quando ela se dá conta disso, ela dá um sorrisinho assim de tipo, mano, ele nunca te contou, eu não acredito nisso. E aí, isso faz com que o Daemon saia com o ego super ferido e o rabinho entre as pernas. Vamos lá então falar sobre essa cena que foi bem polêmica. Gente, eu tenho que dizer que eu entendo o motivo dessa cena estar aqui, né? Pra mostrar essa história de quão transtornado o Daemon ficou sobre esse negócio da sucessão, por saber que, pelo menos na cabeça dele, ele nunca teve a real aprovação e o real amor do irmão dele. Então, eu entendo o motivo dessa cena. E eu vi muita gente reclamando nas internets da vida, dizendo que essa cena foi um puta furo de roteiro e que o Daemon nunca faria isso com a Rhaenyra. E aí eu pergunto, sério mesmo, galera? Gente, esse cara matou a esposa há literalmente 5 episódios atrás.
Aí vai ter gente que vai falar, não, Nayara, mas peraí, isso foi porque ele não amava a esposa dele, mas ele ama a Rhaenyra, ele nunca faria isso com ela. Gente, vem aqui um pouquinho, vamos lembrar aqui com a Tia Nay, que lá no episódio 4, esse é o mesmo cara que levou a sobrinha dele pra um bordel só pra afrontar o pai dela. E lá ele quase transou com ela. E quando ele não conseguiu, ele largou essa menina pra trás, sozinha, num lugar onde podia acontecer basicamente qualquer coisa com ela. Então assim, gente, a verdade verdadeira é que a série mostrou o Daemon quem ele é logo de cara. Desde o primeiro episódio, eles mostram o Daemon como ele é. Só que ao mesmo tempo, eles começaram a fazer um trabalho incrível de fazer a gente esquecer o Daemon, né? A verdadeira natureza dele, porque eles colocaram uma aura super sedutora nele. E não é à toa que eles escolheram o Matt Smith para fazer esse papel. Porque, gente, esse homem consegue fazer você acreditar em qualquer coisa que ele quiser. Gente, este homem me fez passar pano para o príncipe Philip. Sério, então assim, eu super entendo quem caiu, né? Quem se deixou enganar sobre essa lenga-lenga de Daemon bonzinho e tudo mais. Mas assim, gente, a verdade é que o Daemon é um personagem super cinza e que, ao mesmo tempo que ele com certeza nutre sentimentos muito fortes pela Rhaenyra, ele pega ela pelo pescoço só porque ele acha que o irmão dele nunca gostou dele, tá ligado? Então, assim, não dá pra dizer que aqui teve um furo de roteiro, tá? Isso foi o Daemon sendo exatamente quem ele é. Um personagem super complexo e nada preto ou branco. Ele é cinza. E é isso. Ah, Nayara, então isso quer dizer que você gostou dessa cena? Não, gente, eu não gostei. Eu achei essa cena de extremo mau gosto. Sinceramente, o Daemon pegando a Rhaenyra pelo pescoço daquele jeito me passou uma coisa tão ruim, uma sensação tão ruim. E assim, como eu já disse, eu entendo o motivo da cena, mas eu acho que eles poderiam ter feito de outro jeito e passar a mesma mensagem, sabe? E agora vamos pro reencontro do meu casal favorito. O Corlys acorda lá em Dragonstone e ele parece meio confuso de onde ele tá, até que ele olha pro lado e vê a Rhaenys dormindo, sentada numa cadeira ao lado da cama dele. E aí ele faz uma piadinha sobre homens dormindo durante o trabalho e ele parece muito feliz em vê-la. Só que ela já chega com os 2 pés no peito dele e fala que ele a abandonou quando ela mais precisou dele. Porque, a gente tem que lembrar que os dois já estão há 6 anos sem se ver. Agora, antes dele ser atacado e quase morrer, eles ficaram 6 anos sem se ver. Porque assim que o Laenor morreu, ele só vazou e foi lá para os Stepstones lutar a guerra de lá. Então, a Rhaenys tem bastante razão de estar chateada com ele, né? E aí, ele fala pra ela que ele fez isso porque ele perdeu tudo que tinha. E aí ela o corrige falando que eles perderam tudo que eles tinham. E obviamente eles estão se referindo a Laena e ao Laenor, né? Porque na cabeça deles, eles acham que perderam os 2 filhos em questão de, sei lá, 2 semanas. Não sei nem se deu essa diferença entre a morte dos 2. Só que a gente sabe que o Laenor não foi perdido coisíssima nenhuma, que ele tá por aí lá em Essos, vivendo a melhor vida com o boy. Mas pra eles, né, eles acham que o Laenor morreu, então eles acham que eles perderam tudo que tinham. E aí, depois disso, a Rhaenys conta pro Corlys que o Daemon cortou a cabeça do chato do irmão dele, né, do Vaemond. E o Corlys só fala, tipo, meu irmão era um babaca mesmo, né, fazer o quê? E aí que o Corlys fala pra Rhaenys o que ela provavelmente quis ouvir a vida inteira, que é que ele sempre se preocupou muito mais com glória e títulos do que com a própria família. Então ele propõe pra ela que eles voltem pra High Tide, que eles não tomem partido nessa guerra e que eles voltem pra High Tide pra viver lá com os netos de boa, mó paz. E aí ela fala, meu amigo, você vem me falar isso uma hora dessas? Too little, too late. A gente já tá envolvidos nessa treta até o pescoço. Os nossos netos nunca estarão a salvo enquanto o Aegon for rei. E aí o Corlys fala, então tá, mas você quer então ficar do lado da Rhaenyra, que é a mulher que mandou matar nosso filho? E aí a Rhaenys fala, meu amigo, a Rhaenyra é a única pessoa que tá se preocupando em manter o reino unido e em paz, sabe? Ela é a única pessoa que tá mantendo o reino a salvo de uma guerra que todos os homens que a aconselham querem começar. E aí, na próxima cena, nós já vemos o Corlys, a Rhaenys, a Baela e a Rhaena chegando lá na sala da mesa pintada, enquanto o Eric os anuncia. E aí a Rhaenyra olha e fala pro Corlys que ela tá muito feliz de vê-lo bem e tudo mais.
E depois disso acontece uma coisa muito fofinha, porque as meninas, a Bayla e a Reyna, vão parar cada uma do lado do seu prometido. Então, a Bayla para do lado do Jacaerys e a Reyna para do lado do Lucerys. E o jeitinho como eles se olham é tão fofinho. E, gente, a gente tem que lembrar que o Jacaerys e a Bayla, dá pra perceber que eles se gostam muito, porque eles estão muito felizes de terem sido prometidos um pelo outro, mas eles nunca foram tão próximos assim. Agora, a Reyna e o Lucerys, eles praticamente cresceram juntos, porque a Reyna mudou pra Dragonstone quando a Rhaenyra e o Daemon se casaram há 6 anos atrás. Então eu tenho certeza que os dois se amam, sabe? HBO e George R. R. Martin, eu odeio vocês, odeio mesmo. Mas agora, saindo dessa fic Ray Series que eu criei na minha cabeça e voltando pra série de verdade, o Corlys, dá pra ver que ele assume uma postura meio passivo-agressiva com a Rhaenyra. Acho que muito, obviamente, por causa do ranço que ele tem dela, pelo menos na cabeça dele, ter mandado matar o Laenor. Mas eu acho também que ele tá meio que testando a Rhaenyra pra ver se o que a Rhaenys falou é verdade. Se ela é a única pessoa, né, que tá tentando manter o Reino Unido e tudo mais. E aí ele fala pra Rhaenyra que ela tem poucos aliados pra uma guerra pelo trono. E ela responde pra ele que ela espera conseguir aliados entre os Arryn, os Baratheon e os Stark. E aí ele corta a Rhaenyra falando que a esperança é aliada dos tolos. E ela fala pra ele que, além dela ter laços de sangue com os Baratheon e com os Arryn, eles se ajoelharam pra ela, né, há 20 anos atrás. E aí o Corlys fala, tá bom, meu anjo, mas até aí os Hightower também, e olha onde estamos agora, não é mesmo? E aí que menina Rhaenyra é cirúrgica quando ela diz, pois é, você também, meu anjo, então vamos lá? Vamos estar ajoelhando de novo? E aí eu acho que o Corlys percebe que o que a Rhaenys disse é verdade, e que a Rhaenyra, ela é digna, né, ela é merecedora do trono e do título de rainha. Então ele olha para os netos e começa a fazer um discurso super bonito, enaltecendo o reinado do Viserys e dizendo que os Velaryon e os Targaryen, eles são unidos pelo sangue e pela tradição. E ao final desse discurso, ele jura lealdade a Rhaenyra, se curva, né, perante a ela e a chama de majestade. Então a Rhaenyra, por sua vez, diz que o Corlys e a Rhaenys a honram com sua lealdade, mas que ela fez uma promessa pro pai dela, e que é de manter o Reino Unido, e que o primeiro passo para a guerra, né, o primeiro movimento para a guerra não vai partir dela. Antes de eu continuar, eu tenho que fazer um adendo bem rapidinho de uma coisa super sutil, que eu nem percebi da primeira vez que eu assisti, eu só fui perceber da segunda, e eu achei simplesmente sensacional. Quando o Corlys se curva para Rhaenyra, a cena corta para ela, mas o que mais me chamou a atenção é que a Rhaenys tá atrás dela, em segundo plano e desfocada, mas parece que o Corlys não tá se curvando pra Rhaenyra, né? Ele não tá jurando a lealdade dele pra Rhaenyra, e sim pra própria esposa. E eu gostei muito disso nesse episódio, eu achei isso muito bonito, porque parece que o episódio inteiro eles estão tentando mostrar pra gente que agora a Rhaenys nem precisa mais ser chamada de rainha que nunca foi. Agora ela é rainha por meio da Rhaenyra. Sério, eu amei isso, porque afinal de contas, a dona e proprietária dessa série merece, não é mesmo? E quando a Rhaenyra fala que não vai começar a guerra, o Corlys fica meio puto e fala, mano, mas você não vai fazer nada? Ela fala, ser cautelosa não é a mesma coisa que não fazer nada. Eu quero conhecer todos os meus aliados antes de mandá-los pra guerra. E dá pra perceber que, de novo, o Corlys fica bem impressionado com a atitude da Rhaenyra, e aí ele começa a explicar um plano que ele tem. Ele fala que agora que finalmente eles controlam os Stepstones, e finalmente mesmo, né, gente? Porque agora eles fizeram as coisas do jeito certo. Eles não só venceram a triarquia, como também deixaram gente lá cuidando do território, que é o que eles deveriam ter feito desde a primeira vez, né? Mas tudo bem. Ele fala que agora, né, que eles controlam os Stepstones e assim a maior parte do Mar Estreito, eles podem fechar a goela, que é uma parte estratégica ali do Mar Estreito, que é onde fica Dragonstone e Driftmark, e todo o estoque, né, todo o fornecimento de suprimentos para King's Landing tem que passar ali. Então, se eles conseguirem fechar a goela, eles conseguem cortar completamente o fornecimento de suprimentos para King's Landing. E assim eles conseguem fazer um cerco à cidade, sitiá-la e, por último, eles conseguem obrigar os verdes a se renderem. E é assim que Corlys Velaryon prova porque ele é o marinheiro mais foda que o Westeros já viu. Que plano, meus amigos, que plano. Mas o pequeno problema é que para esse plano do cerco dar certo, eles precisam de soldados.
Logo, o apoio das casas Arryn, Baratheon e Stark é imprescindível. Aí o Maester fica todo felizinho, falando que vai preparar os corvos para mandar para essas famílias. Até que o Jaehaerys, que não pode ficar quieto, né, tem que se oferecer para ir lá levar as mensagens pessoalmente, porque dragões voam muito mais rápido do que corvos e são muito mais eficientes, muito mais convincentes. Cala a boca, menino, pelo amor de Deus! A Rhaenyra, a princípio, fica meio reticente, mas depois ela acaba aceitando que os meninos levem as mensagens pessoalmente. E aí fica decidido assim. O Jaehaerys vai pro norte e vai fazer 2 paradas. A primeira no Ninho da Águia para falar com os Arryn e a segunda em Winterfell para falar com os Stark. A Rhaenys já tinha se oferecido para patrulhar a goela com a Meleys. E por último, o Lucerys vai para o sul em Storm's End falar com os Baratheon. E agora vemos a Rhaenyra parada, pensativa, olhando para o mar, segurando 3 pergaminhos. Enquanto isso, o Jace e o Luke chegam para se despedir dela. E aí ela olha para eles e fala: vocês estão indo como mensageiros. Então, qualquer treta que der, qualquer coisa que der errado, vocês voltem correndo, ok? E ela faz que eles jurem perante a Estrela de 7 Pontas, que é como se fosse uma bíblia da fé dos 7. Então, o Eric tá segurando esse livro e ela faz eles jurarem. O primeiro a jurar é o Luke e depois é o Jace. E aí, a Rhaenyra entrega 2 pergaminhos pro Jaehaerys e fala que espera que ele e o Lord Cregan Stark, né, que é o novo Lord do Winterfell, consigam se entender e cheguem a um acordo. E ele todo homenzinho responde: Yes, Your Grace. E aí, depois disso, ela vira pro Lucerys e, gente, dá pra perceber que o Luke tá tentando disfarçar pra tentar parecer tão corajoso quanto o Jace, mas a real é que dá pra ver pelo rosto dele que ele tá bem assustado e com bastante medo daquilo ali. E aí a Rhaenyra fala pra ele que ela tá mandando ele pra Storm's End porque ele e o Lord Boros Baratheon compartilham o mesmo sangue. Então ela tem certeza que ele vai ser recebido de forma muito calorosa. E Storm's End é bem perto de onde eles estão, né? De Dragonstone. Então não tem como nada dar errado, certo? Certo? E aí eles ficam um pouquinho de mãos dadas, fazendo um carinho na mão um do outro. E ele fala: Yes, mother. Só que logo ele já corrige e fala: Your Grace. E aí ela olha pra eles e fala: podem ir então. E, gente, se você lê o livro, nessa hora, você já tá sentada na beiradinha do sofá, querendo entrar na televisão, dar uns 3 tapas na cara da Rhaenyra e falar: larga de ser doida! Você vai mandar esse bebê? Tem certeza? Esse bebezinho? Ai, ai. E a próxima cena é um deleite pra Naiara, Nebzinha dos Dragões, porque a gente consegue ver o Jace com o Vermax, que tá bem grande, a Rhaenys com a Meleys, que é simplesmente a melhor de todas, e o Luke com o Arrax, que a gente ainda não tinha visto até então. E aí, os 3 deixam Dragonstone com direção aos seus destinos, e enquanto o Vermax e a Meleys somem no horizonte, o Luke dá uma olhadinha para trás e segue em frente com o Arrax, que é lindo, diga-se de passagem. Ele tem a crista e a pontinha das asas meio laranja, meio vermelha, assim. Ele é muito, muito, muito fofinho. Bom, e agora temos uma cena que eu nem sabia que precisava até assistir, que é Matt Smith cantando uma música em alto valeriano para um dragão. E, gente, eu tenho certeza que eles escolheram Matt Smith para esse papel, porque pouquíssimos atores ficariam tão sexy fazendo isso. Sério. Bom, o Daemon, ele entra com uma tocha, uma caverna, e ele começa a andar pelos corredores cantando uma música em alto valeriano, até que ele chega em um lugar que parece mais aberto, assim, parece um salão, e coloca a tocha no chão. E, minha gente, o que é essa cena do Vermithor cuspindo fogo pra cima, assim, iluminando a caverna inteira com o fogo dele? Sério, que coisa mais linda. E aí, dá pra gente perceber que o Vermithor, ele é um dragão mais velho, por causa da aparência dele e do tamanho. E, gente, o que eu amei nessa cena é que eles conseguem expressar perfeitamente como se dá o elo entre dragão e montador. Porque aquela parte do Vermithor refletido nos olhos do Daemon e do Daemon refletido nos olhos do Vermithor é simplesmente incrível. Falando um pouquinho sobre esse dragão, o nome dele é Vermithor e ele era o dragão montado pelo rei Jaehaerys I, que era o avô do Lucerys. Ele é aquele rei velhinho que aparece lá no começo do primeiro episódio, no Conselho de 101, lembra? Pois é.
Depois disso, ele não foi montado por mais ninguém e ficou morando nessa caverna lá em Dragonstone. E junto com ele mora uma dragoa que se chama Silverwing, mas como ela ainda não apareceu, eu não vou falar muito sobre ela. Então vamos lá pro começo do fim. O Luke e o Arrax chegam em Storm's End, que em português se chama Ponta Tempestade, e logo que eles chegam lá, já dá pra perceber o motivo do nome ser esse. Porque tá tendo uma baita tempestade de raios e trovões. E assim que eles pousam e o Luke desce do Arrax, a gente consegue ouvir um rugido super alto. E quando o Luke olha para lá dos muros do castelo, ele percebe que esse rugido veio da Vhagar. Então ele fica automaticamente parecendo muito assustado, porque é óbvio que se a Vhagar tá lá, o Aemond também tá, né? E aqui, gente, eu tenho que dizer que as crianças dessa série são muito mais corajosas do que eu, adulta. Porque eu juro pra vocês que se eu chego num lugar e eu percebo que o meu primo que me odeia tá lá com a dragoa dele, que é nada mais nada menos que o maior dragão do mundo conhecido, eu ia pegar meu dragãozinho e ia sair de fininho o mais rápido possível dali. Você tá doido que eu ia ficar num lugar desse, entendeu? Mas não, ele é um homem em uma missão. E ele não vai deixar uma bobagem dessas o impedir de cumpri-la. Ele chega e fala em sua voz mais grossa para os guardas que ele é o príncipe Lucerys Velaryon e que ele foi lá levar uma mensagem da rainha pro Lord Boros Baratheon. E eu tenho que dizer que ele impõe respeito, sim, porque os guardas levam ele imediatamente para dentro do castelo. Quando eles chegam na sala do trono, um dos guardas começa a anunciá-lo e dá pra gente ver o Lord Boros sentado no trono e mais pro lado, assim, o Aemond parado do lado de uma garota e olhando da forma mais hostil possível pro nosso bebê. Assim que o guarda termina a apresentação, o Luke fala que foi lá levar uma mensagem da rainha, só que o Lord Boros fala, nossa, engraçado, menino. Hoje mais cedo eu recebi um outro mensageiro, só que do rei. É rei ou é rainha? Vocês, Targaryen, tem que decidir isso, senão fica difícil. Mas vem cá, deixa eu ver essa mensagem aí, daqui pra mim. E aí um dos guardas pega a mensagem com o Luke e leva pra ele. E a hora que ele pega a mensagem, ele aparentemente não sabe muito bem o que fazer com aquilo ali. É um negócio meio estranho, assim. Até que ele fala, onde está o maldito Maester? E é aí que a gente consegue perceber que o Lord Boros não sabe ler. O que, mesmo pra época, é bem raro ter um Lord, né, um nobre que não saiba ler. Mas isso condiz bastante com a fama dos Baratheon de serem mais conhecidos pelo orgulho e pela força do que pela inteligência. Aí, enquanto alguém vai lá buscar o Maester, fica aquela torta de climão e o Luke ele parece tão incomodado com o modo como o Aemond está olhando para ele que ele até fica segurandinho a espada, assim, sabe? Ele fica com a mãozinha na espada, assim. Então, finalmente, o Maester chega, lê a mensagem e fala no ouvido do Lord. E é aí que ali a Michelle... Lord Boros Baratheon começa a ter um puta ataque de pelanca. Ele fala que é um absurdo a Rhaenyra vir lembrá-lo de um juramento que o pai dele fez. E que o Aegon, pelo menos, veio com a proposta de uma aliança de casamento. E nessa hora, a cena mostra o Aemond parado do lado dessa garota, que provavelmente é a filha do Lord Boros que ele escolheu para se casar. E aí, o Lord pergunta pro Luke, com qual das minhas filhas você vai se casar, garoto? E o Lucerys, homem honrado e fiel que é, fala que ele já é prometido e por isso ele não pode se casar com mais ninguém. E aí, o Lord Boros fica puto dentro da calça e fala, então você veio de mãos vazias? E depois ele fala, vá para casa, garoto. E aqui eu achei engraçado porque em português ficou traduzido para garoto, mas em inglês a palavra que ele usa é pup, que é tipo puppy, filhote de cachorro, né? Tipo um cachorrinho. E aí ele fala, vá para casa, garoto, e diga para sua mãe que o Lord Storm's End não é um cachorro. E ele continua falando umas coisas assim, e mano, que cara babaca. Olha a audácia dele de falar assim com o nosso menino. Que absurdo. O Luke diz que vai entregar a mensagem para a mãe dele e se vira para ir embora, quando o Aemond fala, vem cá, só um minutinho aqui, amigo, vem cá. Então, você não achou mesmo que eu ia deixar você voando pelo reino inteiro aí, tentando usurpar o trono do meu irmão sem consequências, não é mesmo? E aí o Luke fala, olha, eu não vou lutar com você, porque eu vim aqui como mensageiro e não como guerreiro.
Ai, gente, é tão bonitinho. Ele tá fazendo direitinho tudo que a mãe dele mandou ele fazer certinho, sabe? E, mano, ele é só um bebê e as pessoas estão tratando ele mal por causa disso. Nossa, que raiva, sério. E então, temos a revelação de uma das coisas que eu tava mais curiosa pra ver nessa série inteirinha. O Waymond tira o tapa-olho e a gente pode finalmente ver pela primeira vez o olho de Safira dele. E temos que agradecer a HBO pelos refrescos, porque tá simplesmente incrível. Tá muito melhor do que eu imaginava. É muito estranho porque parece que tem uma luz que sai de dentro da pedra, assim, eu não sei explicar, eu só sei que eu amei. E assim, gente, a gente pode falar muita coisa do Waymond, menos que ele não seja extremamente estiloso, porque ele é incrível. Mas agora chega de elogios pra esse imbecil, porque na hora que ele tira o tapa-olho, ele vem querer ordenar que o Lucerys arranque o próprio olho pra dar em troca do dele, ele até joga a daguinha assim pro Luke. Gente, que povo mais rancoroso esse! Essa treta do olho já aconteceu faz mocota, meu amigo. Supera, troca o disco, sabe? Nossa, que saco. E aí, obviamente, que o Luke fala, vou arrancar meu olho coisa nenhuma. Todo dia isso, maluco. Mas, gente, o pior pra mim dessa cena é o idiota do Lord Boros, que é o único adulto ali, sentado no trono olhando tudo isso acontecendo e não fazendo nada, sabe? E, gente, eu digo que ele é o único adulto ali porque ele realmente é. A gente não pode esquecer que o Lucerys tem 14 anos e o Waymond, apesar de na série ele parecer ter uns 35, na real ele tem 16. Então era sim responsabilidade do Lord Boros acabar com essa palhaçada de arranca teu olho pra dar pra minha mãe, sabe? O Waymond fica puto da cara porque o Lucerys não quis arrancar o próprio olho pra dar pra ele. E tipo, meu amigo, o que você esperava? Que ele ia falar, ah, não, toma, tá aqui, ó, é seu. Faz nem sentido isso, né? E aí ele pega a espada e parte pra cima do Luke. E aí, finalmente, né, o Lord Boros fala, dentro da minha casa, não. O príncipe Lucerys veio aqui como mensageiro, então eu não vou deixar você derramar o sangue dele sobre o meu teto. E, gente, a gente tem que lembrar que esse negócio de mensageiro é muito sério. Se você mata ou machuca um mensageiro, isso dá uma treta absurda. Tanto que o Lord Boros manda os guardas dele escoltarem o Lucerys de volta pro Arrakis. E agora preparem-se, porque a partir daqui é só ladeira abaixo e teremos apenas cenas de dor e sofrimento. Quando saímos do castelo, dá pra perceber que o Arrakis está muito agitado. E tenho que dizer que esse sentimento começou a tomar conta de mim, porque é óbvio que o Waymond não vai deixar isso barato, né? Ele não vai deixar isso quieto. O problema mesmo começa quando o Luke olha pra onde a Vhagar tava e adivinha. É óbvio que ela não tá mais lá, né? Só que, gente, ele não tem outra opção, ele tem que ir embora. Então, ele começa a falar umas palavras de conforto, né, em alto valeriano pro Arrakis, pra tentar acalmá-lo, sobe nele e eles começam a voar de volta pra Dragonstone. Mas o grande problema é que a tempestade é simplesmente absurda, não dá pra enxergar um palmo na frente do nariz. E é sempre bom lembrar que tanto o Luke quanto o Arrakis, eles são muito jovens e inexperientes. Essa é provavelmente a primeira vez que eles estão voando numa chuva tão forte assim, tão absurda assim. E o jeito como essa cena foi feita foi exatamente para você conseguir sentir o medo e a angústia que os dois devem estar sentindo nesse momento. Porque a gente sabe que o ataque vem de algum lugar, você só não sabe de onde. Então, temos a cena mais incrível, mas ao mesmo tempo mais aterrorizante possível, que é a hora que a câmera começa a mostrar o Arrakis de baixo, assim, e a gente vê a Vhagar voando sobre ele. E aí, dá pra gente ter uma pequena noção da diferença absurda de tamanho entre os dois. Gente, a Vhagar é nada mais, nada menos que 5 vezes maior do que o Arrakis. E aí eu imagino que nessa hora, mesmo quem não leu o livro, já consiga saber que não tem muita esperança, não tem muita chance do Luke sair bem dessa, né? E então os dragões começam a dançar. A Vhagar vem pela frente e quase pega os dois, só que o Aemond desvia bem na hora e fica rindo igual o sádico psicopata que ele é, né? E começa a perseguir o Lucerys enquanto fica rindo igual um imbecil. Só que nosso menino tira o sorrisinho do rosto dele quando usa a inteligência
e usa o tamanho do Arrax para conseguir entrar no meio de uma fenda. E aí, obviamente, que o Aemond não consegue segui-los porque a Vhagar é muito maior. E aí o Aemond vai voando por cima dessa fenda, assim, e falando em alto valeriano que o Lucerys tem uma dívida com ele, pipipi, papapó, essa ladainha toda que ele vive falando, né? Nossa, que saco. Bom, tudo acabaria bem, provavelmente, se o Lucerys não tivesse perdido o controle do Arrax e ele não tacasse uma lufada enorme de fogo na cara da Vhagar. Gente do céu, essa dragoa levou pro pessoal mesmo, porque nessa hora ela fica possuída pelo ritmo ragatanga, para de obedecer os comandos do Aemond e sai disparada atrás do Arrax, tal qual a Alicent saiu atrás da Rhaenyra, só faltou a adaguinha do Viserys. Sério. E o Luke começa a fugir deles o mais rápido que ele pode. E tem uma hora que ele e o Arrax conseguem passar da tempestade. Eles chegam em um lugar onde o céu tá limpo, tá super bonito, aberto, tranquilo. E eu juro pra vocês que eu consigo ver os roteiristas sentados na sala de roteiro, falando assim, pô, vamos fazer quem lê o livro de trouxa? Vamos deixar eles acreditarem por 2 segundos que vai dar tudo certo? Porque, gente, essa parte do céu limpo faz referência a uma coisa muito específica que o Martin escreveu no Fogo e Sangue. E que eu lembrei na hora, mas na hora. Ele fala assim, ó. Se o céu estivesse calmo, o príncipe Lucerys talvez conseguisse escapar de seu perseguidor, pois Arrax era mais novo e mais veloz. Mas o dia estava tão escuro quanto o coração do príncipe Aemond. Então, por mais que eu soubesse que a morte do Lucerys é o estopim da Dança dos Dragões, eu me permiti por, sei lá, 2 segundos ter esperanças. Eu caí na pegadinha do malandro que os roteiristas fizeram com a gente e me permiti ter esperanças de que ia acabar tudo bem. Mas aí, lá vem a série nos esfregar na cara que isso aqui é Game of Thrones e foi escrito por George R. R. Martin, porque do nada, gente, literalmente do nada, a Vhagar surge e eu juro pra vocês que eu acho que o Lucerys nem sabe como foi que ele morreu, porque ela come ele inteirinho e estraçalha o Arrax. Os pedaços do Arrax começam a cair no mar e eu juro pra vocês que eu e minha mãe, a gente voltou essa cena várias vezes e a gente não conseguiu ver um pedacinho do Lucerys sequer. Provavelmente a Vhagar lanchou ele inteirinho mesmo. E a cena termina com o Aemond com aquela cara de ih, fudeu agora aqui, hein, galera? Deu um ruim grande aqui agora. Mas vem cá, meu anjo, conta aqui pra Tia Nai. Nunca te passou pela cabeça que você e seu dragão bizarramente grande, perseguindo um menino com um dragão 5 vezes menor e umas 15 mil vezes menos experiente, podia dar ruim? Nunca te passou pela cabeça que isso podia ser péssimo, não? Sério mesmo. Bom, gente, assim, eu entendi o ponto deles com essa história do Aemond matar o Lucerys sem querer. Entendi. Mas eu ainda assim acho meio tosco e eu vou explicar o porquê. Eles claramente fizeram isso para provar alguns pontos. O primeiro deles é que a conexão emocional entre dragão e cavaleiro, né, e domador, montador, é muito mais importante do que as ordens que o montador dá pro dragão. Obviamente que a intenção do Aemond nunca foi matar o Luke. Dá pra perceber isso. Mas ele, lá dentro, sempre se ressentiu com essa história do olho. Então, muito provavelmente, a Vhagar sentiu isso, pegou os sentimentos dele pra ela e fez o que ele queria inconscientemente. Então, ele conscientemente não queria matar o Lucerys, mas inconscientemente ele queria, então a Vhagar só foi lá e fez. Bom, o segundo ponto que eles quiseram nos mostrar é que os dragões, eles são seres místicos e com personalidade e vontade próprias. Ninguém consegue controlar 100% um dragão, por maior que seja o vínculo entre os dois. E o Viserys já tinha dito isso pra gente lá no primeiro episódio. Ele fala assim pra Rhaenyra: a ideia de que controlamos os dragões é uma ilusão. Eles são um poder que os homens jamais deveriam menosprezar
e que levou à perdição de Valíria. E isso só prova, né, isso que aconteceu agora, só prova que ele não poderia estar mais certo, né? E como diria Daenerys Targaryen, Zaldrizes Busdari Ixos Daor. E por último, né, o último ponto é que, de novo, eles estão tentando balancear os dois lados da dança. Eles não querem que só os negros pareçam certos sempre. Só que, gente, o problema é que às vezes eles forçam muito a barra fazendo isso. Mano, não é possível que um cara com o maior dragão do mundo conhecido perseguindo uma criança não fosse dar ruim, sabe? Não era possível que isso não acabasse em tragédia. E aí, pelo menos pra mim, o que eles conseguiram fazer foi parecer que ou o Aemond é muito ingênuo ou ele é muito burro. Então, no fim das contas, seria 1000 vezes melhor só deixar ele ser cruel como ele é no livro. Pra quem não leu, no livro as coisas acontecem um pouco diferentes. Aparentemente, o Aemond ia deixar o Lucerys ir embora. Até que uma das filhas do Lord Boros fala pra ele, pô, mas ele arrancou só seu olho ou arrancou seus culhões também? E meio que desafia ele ir atrás do Lucerys. E aí ele sai igual um doido atrás desse menino e o desfecho é o mesmo, né? O Lucerys acaba morrendo. Essa história é muito mais cruel? Mas ao mesmo tempo é muito mais crível, entendeu? Bom, no livro tem algumas versões pro que aconteceu com o corpo do Lucerys. Bom, a primeira delas é a do cogumelo, que diz que o Aemond encontrou o corpo dele, arrancou os 2 olhos e levou pra filha do Lord Boros, que tinha desafiado ele. A segunda é do estudioso Muncan, que é a mais realista, que diz que o corpo nunca foi encontrado porque ele se estilhaçou por causa da altura que caiu. E a terceira é tipo uma crendice popular, que diz que o Lucerys sobreviveu à queda, mas nesse processo ele perdeu a memória e ele acabou vivendo o resto da vida dele como um pescador, sem nunca saber, né, sem nunca se lembrar da sua ascendência real. E obviamente que essa é a mais impossível, mas é a que eu mais gosto. Eu quero me enganar, me deixa. Agora é esperar a próxima temporada para ver como é que o Aemond vai reagir a isso. Porque ele tem 2 opções. A primeira é admitir que ele perdeu o controle da Vhagar e que foi sem querer. E a segunda é bater no peito e falar, não, matei mesmo, traz mais que tá pouco, entendeu? Pra mim, com a personalidade do Aemond, a única coisa que faz sentido é a segunda opção. Mas depois dele matar o Lucerys sem querer, eu não duvido de mais nada. Uma coisa que eu já esqueci de falar é que depois de matar o Lucerys, o apelido do Aemond vira Kinslayer, ou seja, o matador de parentes. Como eu disse, o Aemond é tão estiloso que até o apelido dele é foda. Antes de irmos para a última cena do episódio, eu quero parar aqui um pouquinho para enaltecer a atuação do Elliot Greyholt, que é o menino que interpreta o Lucerys. Eu gostei muito da atuação dele desde o começo do episódio, lá quando ele conversa com a Rhaenyra. Depois, ali na hora da despedida dos dois, eu achei muito bonitinho também. E, obviamente, nessa sequência final. Porque era muito fácil o Ewan Mitchell, que é o cara que interpreta o Aemond, roubar a cena, porque ele é muito bom ator. Mas não, o Elliot conseguiu manter o protagonismo, ele conseguiu manter a nossa atenção nele até o final. Então, 2 palavras pra você. Parabéns! Vamos para a última cena do episódio. E que cena, meus amigos! O Daemon chega na sala da mesa pintada e a gente não consegue ver o rosto dele, mas a Rhaenyra consegue. E pelo modo como ela olha pra ele desde a hora que ele entra, já deve dar pra perceber que tem alguma coisa muito errada acontecendo. Ele chega perto dela, pega ela pela mão e eles vão andando em direção ao fogo. E, gente, a Rhaenyra fica tão abalada com a notícia que ela chega até perder o equilíbrio na hora que o Daemon conta pra ela. Mas o que mata nessa cena, a parte mais triste, é a hora que ela coloca as 2 mãos na barriga, assim. E eu, mesmo sem ser mãe, consegui entender que deve doer no útero quando uma mãe perde um filho. A essa hora eu já estava no chão, estava chorando igual uma condenada, e a minha mãe estava assistindo comigo, estava chorando mais ainda, porque provavelmente ela consegue identificar, ela consegue se identificar mais com a Rhaenyra, né? Entender mais o que a Rhaenyra estava sentindo do que eu. E na hora que a Rhaenyra começa a virar, eu falei pra minha mãe, mano, quando ela virar, já não vai mais ser ela, já vai ser outra pessoa. E dito e feito, quando essa mulher virou, a veia da testa dela chegava a estar saltada. Pois é, gente, a dança dos dragões começou. Eu vi muita gente comparando essa cena da Rhaenyra
com uma cena que acontece lá em Game of Thrones com a Daenerys, logo depois que a Missandei morre. Mas, gente, sinceramente, eu não concordo muito com isso, não. Porque, primeiro, que eu acho que a Rhaenyra não vai ficar tão biruleibe das ideias quanto a Daenerys ficou lá em Game of Thrones. E, segundo, que a construção dessa sede de vingança da Rhae foi muito melhor feita aqui em House of the Dragon do que aquela coisa ridícula que fizeram com a coitada da Daenerys aos 45 minutos do segundo tempo lá de Game of Thrones, sabe? De qualquer forma, o que importa é que a minha fábrica de panos pretos com glitter está abertíssima para passar para qualquer atitude, para qualquer coisa que a Rhaenyra venha fazer com os verdes a partir de agora. Tenho que falar sobre a atuação de Emma Darcy. Não só nessa cena que foi perfeita, mas desde que ele entrou na série, eu achei simplesmente impecável. Matt Smith, não tenho nem o que dizer, eu sou louca por esse homem desde a primeira vez que eu vi ele como Doctor. Mas tem uma curiosidade muito legal. Essa cena da Rhaenyra e do Daemon andando pro fogo enquanto ele conta a notícia do Lucerys pra ela, foi ideia do Matt Smith. E ficou simplesmente perfeito, né? Bom, outra coisa é que lembra aquela cena do Viserys lá no 8º episódio, quando ele tá subindo no trono e a coroa dele cai? Pois é, aquilo ali na real foi um acidente. A coroa realmente caiu da cabeça do Paddy Considine e a iniciativa de pegar a coroa do chão e colocá-la de volta na cabeça do Viserys foi do Matt Smith. E aí acabou ficando tão bonito e tão significativo que eles deixaram no corte final da série. Ou seja, duas das cenas mais emblemáticas da temporada foram ideias dele. Reizinho que fala, né, gente? Bom, gente, e assim acaba o último episódio da primeira temporada de House of the Dragon e junto com ele a nossa vontade de viver depois disso tudo que aconteceu, né? HBO, devolva meus bebês. No geral, eu amei a temporada, apesar de ter algumas ressalvas, mas não vou falar muito sobre isso por aqui, porque primeiro, esse vídeo já vai ficar gigante e segundo, eu pretendo fazer 2 vídeos aqui pro canal. O primeiro é 5 coisas que eu amei e o segundo, 5 coisas que eu odiei na primeira temporada de House of the Dragon. Bom, agora a gente que lute pra esperar 2 anos até a segunda temporada, né? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu sinceramente espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, não deixe de me seguir nas redes sociais, estamos sempre aqui no box de informação pra vocês, e nem se inscrever. Ah, e claro, deixa um comentário aqui pra você me contar o que você achou desse episódio de House of the Dragon. Então é isso, tchau!